Bom dia, uma excelente sexta-feira a todos, que Oxalá abençoe a todos nós, que cubra a gente com o seu grande Alá, nos dando proteção, que é o principal, né? A gente tendo proteção, a gente corre atrás do resto. Bom, gente, nosso tema de hoje, como você já viu aí, já está no título, é amizade. Então o assunto hoje que vamos conversar é um pouco sobre amizade. Meia hora, rápido, uma pílula, uma coisa bem rápida, bem singela, apenas algumas mensagens, apenas alguns pontos de vista para que possamos refletir. E antes de começar, como sempre, gosto de passar alguns recados. Então vamos lá. Nosso próximo trabalho será somente no mês de julho. Tá? Então nosso próximo trabalho será apenas agora o toque de esquerda, com atendimento, que será no dia 6. Então, dia 6/7, exatamente do mês que vem, tá? Todos sabem, por conta do falecimento do pai Cido, então a casa ela fica 30 dias fechada, os atabaques ficam 30 dias em resguardo, em respeito, em homenagem, a consideração até a esse ser humano incrível, fantástico, pai, amigo, uma pessoa incrível, todos sabem a minha relação com ele aí de quase 20 anos, além de pai e filho, uma relação de amizade. Então, avisando a vocês, no calendário, agora, se eu não me engano, dia 20, 22, alguma coisa assim, teria trabalho de catiço com atendimento, então também está cancelado. Tanto o de esquerda foi cancelado, como esse próximo de catiço também está cancelado. Então agora o próximo trabalho, lembrando apenas, no dia 6/7, que será toque de esquerda, tá? Com atendimento. Bom, o assunto de hoje que vamos conversar como você já pôde ter visto aí, o assunto é amizade. Acho que nada melhor do que esse tema para que a gente possa conversar, discutir, entender essa relação do amigo, essa relação do amizade, o que é. Claro, com uma visão e um viés um pouco mais espiritual, uma visão dentro do meu ponto de vista, do que eu entendo, do que eu aprendi através das minhas amizades, dos amigos que eu criei. Acho que nada melhor do que a gente comentar um pouco sobre isso. Bom, primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é a relação de amizade e de amigo. Existe uma certa diferença entre ambos. Muitas vezes privilegiamos um amigo e não muitas vezes uma amizade, ou muitas vezes uma amizade e não um amigo. Existe uma certa diferença, embora aparentemente pareçam que as duas elas façam uma certa relação, que há uma certa correlação. E existe e ao mesmo tempo não existe. Ao longo dessa live aqui você vai entender e vai perceber essa diferença um pouco. A primeira coisa que é importante a gente ressaltar e deixar bem claro, deixar bem lúcido, é justamente a ideia de que dentro de uma amizade a gente apenas doa, existe apenas uma doação, não é uma troca como muitas vezes as pessoas imaginam. Se eu estou dando e a pessoa não está devolvendo, é uma relação falida, porque somente eu sou amigo da história. Geralmente existe esse ditado, né? A amizade acabou porque eu percebi que eu era o único amigo da história. É que na realidade nunca foi então uma amizade. Era muitas vezes um coleguismo, era já uma troca, era alguma outra relação que você tinha, mas não era uma relação de amizade. Porque a relação de amizade, ela está implícito a doação, mas sem a espera. Você vê o seu amigo frutificar e você sente gratidão por aquilo que você fez. Você não fica esperando, não é aquela coisa adolescente onde você dá o beijinho e fica esperando com que você receba. Dentro de um relacionamento também, ou que você fala que ama e fica esperando que a pessoa também diga que ama, ou seja, isso é uma troca. A amizade verdadeira, ela não existe essa relação entre o investimento que eu estou fazendo, não tem essa previdência que eu estou ali depositando alguma coisa e lá na frente eu vou tirar. Senão é uma relação meramente com sentido de objetivo, de meta, de plano, ou seja, é simplesmente e meramente uma relação comercial. E isso está muito distante do que realmente vem a ser e tem a representação da amizade. Você tem uma relação com o outro de amizade, onde essa relação ela está envolvendo essa doação, mas sem aquilo que... mas você vai ajudar uma pessoa sem fazer nada? Se é uma amizade, você está fazendo aquilo, você está ajudando, você está contribuindo e você está ficando feliz justamente pela alegria, pela conquista, exatamente por aquela dádiva em que aquele ser humano está conquistando. Não obrigatoriamente ele precisa fazer algo em troca por você ter feito isso. É uma coisa muito mais
limpa, uma coisa muito mais aberta. Ah, amizade assim não dá certo. Dá. Porque se a tua relação com a pessoa é uma relação meramente comercial, uma relação de troca, já não é amizade. Então, ao longo hoje desse papo, você vai perceber, e eu quero que você se pergunte, quantos amigos realmente você tem de fato? Tirando essas relações comerciais, essas relações de investimento, relações de interesse, às vezes eu tenho uma amizade porque a pessoa é influente, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa tem um cargo, porque a pessoa tem amizade. Pô, isso não é amizade. Isso é uma relação de interesse. Está muito distante do que envolve exatamente uma amizade, no que a amizade ela está inserida, qual que é o alicerce que está ali presente. Então o primeiro ponto é entender que não existe essa espera. Não tem essa necessidade de eu estou esperando por aquilo que eu fiz. Não é uma troca de investimento onde eu estou fazendo aqui uma previdência e estou colocando aqui porque lá na frente eu vou tirar. Às vezes você gosta de uma pessoa e você tem uma amizade com ela de forma totalmente gratuita. Aquilo que, sabe, fala, a química bateu, o santo bateu, não sei porquê, mas eu gosto dela. Às vezes a pessoa até não é, tudo bem, só eu sou amigo da história. Tudo bem, mas ainda assim é uma amizade. Em algum momento aquela pessoa ela vai reconhecer e ela vai perceber de que naquele momento talvez ela esteja em falta. E essa amizade está começando a ruir, ou seja, está começando a cair pelo fato de que alguém não está realmente sendo amigo. E aí, no meu ponto de vista, é uma amizade que nunca existiu. Tanto que tem um ditado antigo que diz, né, a amizade que acabou é porque ela nunca começou. Quantas vezes você já ficou meses, anos sem ver uma pessoa e depois quando você encontrou, você viu ela, voltou as coisas como se nada tivessem acontecido. A amizade era a mesma. Por quê? Porque muitas vezes confundimos relações circunstanciais com amizade. Às vezes você tem uma amizade com aquela pessoa que é circunstancial. É dentro da empresa, enquanto você está trabalhando. Você saiu do trabalho, não tem mais amizade. A amizade acabou. Não existe mais relação com aquela pessoa. Ou enquanto você está numa academia, você tem uma amizade com aquela pessoa. Ou dentro... Tudo bem. É uma relação totalmente circunstancial. Você está dentro de uma família, você saiu daquela família, a amizade não existe. Isso não é amizade. Isso é um coleguismo, isso é um companheirismo. É uma relação que eu vejo pessoal, uma relação que há entre as pessoas, mas muito distante, muito aquém do que representa a palavra e o sentimento que envolve todo esse simbolismo que representa a amizade. Então, muitas vezes confundimos esta relação e tratamos o outro como um amigo, enquanto na verdade ele é um companheiro de jornada, ele é um colega circunstancial e que acabou aquela circunstância, aquilo não existe mais, porque acabou não criando um vínculo. Até mesmo porque às vezes uma pessoa que está distante de você a quilômetros e mora em outro país, talvez tenha muito mais relação e amizade com você do que o teu vizinho de porta. Muito mais. Isso já prova que muitas vezes também a distância não representa amizade. Que muitas vezes, até o Bentinho gosta de falar, né, que a amizade não é aquele próximo, é aquele que está dentro. Às vezes está do lado da tua casa e não tem amizade. Às vezes vocês moram no mesmo andar, no mesmo prédio, são vizinhos de porta e não tem a mínima relação. E às vezes aquele que mora lá na China tem uma relação de amizade assim, intrínseca com você. Então, não é quem está distante, é quem está do lado de dentro. E aí você começa a reconhecer que essas amizades entre as circunstanciais e aquelas amizades que são importantes para você, aquelas amizades que fazem parte, muitas vezes, não só do seu convívio, mas que esteja apoiada em algo muito mais nobre, muito mais sábio, muito mais valorizado. Ou seja, são amizades que estejam como base, ou que tenham como uma estrutura, alguma coisa que te puxa para cima. Por que eu acho que isso é muito importante? Porque muitas vezes, uma das coisas que você precisa se perguntar é, aquela amizade te faz melhor? Você já chegou ao ponto de se perguntar, muitas vezes, eu ter entrado na vida daquela pessoa contribuiu para ele? Eu auxiliei ele? Eu dei a ele oportunidades, condições de que ele pudesse voar, que ele pudesse ir além? Ou seja, a minha amizade diante da vida dele foi um fator de soma ou foi um fator de subtração? Então acho que esse é o primeiro ponto que você deve se perguntar. Porque imagina que triste você chegar ao ponto de você olhar para uma pessoa e falar, se eu não tivesse conhecido aquela pessoa ou não tivesse entrado na vida dela, ela estaria hoje muito melhor. Ou se aquela pessoa não tivesse na minha vida, hoje o quanto eu estaria melhor. O quanto eu estaria uma pessoa muito mais sábia, culta, ou seja, não importa qual que é a denominação, o adjetivo e o predicado que você vai trazer, mas você consegue entender o quanto aquela amizade favoreceu, somou na tua vida. Isso é muito importante, isso é muito legal. Justamente você ter esse reconhecimento de percepção.
Porque seria muito chato e muito triste você chegar à conclusão de que talvez se você não tivesse conhecido aquela pessoa, ela estaria 10 passos à frente. E você, em vez de ser um fator de soma na vida dela, você atrasou ela, você prejudicou com seus ciúmes, com seu medo, com a sua imposição, com o seu amor muitas vezes imperativo, com aquela tua relação extremamente tóxica, e você acabou prejudicando. Então é muito importante que, além deste reconhecimento, nos questionamos aonde podemos melhorar. O que eu posso contribuir? Aonde eu posso oferecer? Porque no meu ponto de vista, se você perguntar, Daniel, qual que é a condição além de ser um fator de soma na vida do outro que você considera como sendo a principal relação entre uma amizade? Do meu ponto de vista, eu acredito que o amigo é aquele que protege você até mesmo de si mesmo. Protege você dos seus medos, das suas vaidades, das suas alienações, do seu ego. Ou seja, é aquele que consegue proteger você até de si mesmo. É aquele que quando te vê e depara com você numa situação de perigo, numa situação desagradável, ele não vai olhar para você e falar, tá perfeito, é isso aí, manda ver. Ele vai chegar e falar, ó, eu acho que você está se excedendo. Eu acho que nesse ponto você não está sendo legal. Ou, ó, esse tipo de atitude, eu não concordo com você. Se você quer continuar desse jeito, eu estou me afastando. Porque não é isso que eu quero para mim e nem o que eu quero de você. O que eu percebo? Que uma amizade sincera é como se fosse uma consciência externa sua, que te auxilia neste momento de entorpecimento, neste momento de fantasia, neste momento de ilusão. Então, por isso que eu sempre gosto de falar que quando você defende um amigo, você está justificando uma amizade. Porque naquele momento você realmente está justificando o porquê você tem aquela amizade. E você está considerando a amizade muito mais importante do que quem está certo, do que a vaidade, do que o ego. Você valoriza muito mais a relação de amizade do que vocês têm, do que simplesmente uma vaidade, do que um orgulho, do que muitas vezes qualquer outro ponto de vista que seja. Então é muito, muito curioso isso, porque olha que 3 pontos importantes que eu trouxe já para você pensar. Primeiro deles, o amigo em si, ele é justamente aquele que ele consegue dar a você uma condição melhor. Então você precisa saber se você realmente é um fator de soma na vida do outro. Segundo, você consegue entender que aquele amigo é aquele que consegue também te proteger de si mesmo. Porque na realidade, eu interpreto ele como um elemento de consciência externa, que consegue, em momentos apropriados, em momentos oportunos, ser aquela consciência que consegue te direcionar, consegue te guiar, consegue te auxiliar. É aquele ombro que naquele momento simplesmente olha para você de forma extremamente carinhosa e sincera e fala, acho que você está excedendo. Acho que esse tipo de atitude não está sendo legal. E ele não está ali para te julgar, ele não está ali para te condenar. Em nenhum momento ele tem aquela intenção de proporcionar a você uma autoafirmação ou de se sentir superior. Não. Justamente é a proteção no sentido que ele está enxergando, está vendo que lá na frente você vai tropeçar. E que aquele atitude, ou seja, aquele rumo que você tomou é completamente equivocado. Então, olha quanta coisa legal você já consegue olhar para hoje as pessoas que estão à sua volta, olhar para as pessoas que fazem parte do seu convívio e já conseguir perceber quem são esses colegas, quem são essas relações pessoais, mas quem são amigos de verdade. Quem é aquele amigo que mesmo você não concordando, olha para você e fala, ó, chega, esse caminho não é legal, não faz isso que isso eu não te apoio. Eu não estou com você nisso, eu não estou ali junto com você nessa situação. Porque essa situação você quer ir, você vai sozinho. Nesse exato momento a gente vai se separar. Nesse exato momento em que você toma um rumo diferente de tudo aquilo que eu vejo, que eu reconheço e que eu olho para você, é completamente o contrário, é completamente um paradoxo daquilo que a gente criou em relação. Então olha que coisa fundamental e que assim, é perfeito para que você consiga avaliar, e não como forma de julgamento, mas como forma de avaliação das pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes você não sabe, mas você tem um amigo ao seu lado e você nunca percebeu. E inúmeras vezes esse amigo, ele foi essa consciência externa. Ele foi essa pessoa que trouxe a você um sinal, um caminho, um conselho, um direcionamento. Porque o que é pior que muitas vezes pode acontecer?
é justamente quando você confunde um amor, uma amizade com um adulador. Aquele que está ali como se fosse um parasita no seu ouvido apenas te adulando, falando o que você quer ouvir, dizendo os seus defeitos como se fossem qualidades, falando dos seus fracassos como se fossem sucessos. Isso não é um amigo. Isso é um adulador preso ao seu ouvido, simplesmente te adulando o tempo todo. E muitas vezes, por uma carência, por uma baixa estima, a gente acaba acreditando e aceitando que isso é bom. E aí, quando a gente realmente dá de cara no mundo real, a gente sai dessa fantasia, e aí a gente vai ter relações muito mais profundas com algumas pessoas, a gente descobre o quanto tudo aquilo é completamente desagradável. E todas aquelas atitudes, todo aquele aconselhamento não ajudou e não contribuiu em nada. Então, perceba até que ponto que muitas vezes o que você busca não é um amigo, mas um adulador. Justamente um puxa-saco que vai ficar ali do seu lado, dizendo, enaltecendo defeitos, traumas, que não vai estar realmente como essa consciência externa, mas como aquele que aplaude tudo que você faz, a maior merda que você faz, ele tá ali, nossa, que maravilha, que beleza. Porque essa amizade, provavelmente, ela tá baseada em ciúmes, em medo, em inveja, em qualquer outro sentimento. Então, amigo mesmo, existe uma base dentro dessa relação, são os valores. Uma amizade sincera, o chão, ou seja, o alicerce dessa amizade, com certeza são valores. Você vai perceber que aquilo que faz com que você o reconheça e vice-versa, e há de ambos os lados um reconhecimento, é amor, é carinho, é preocupação, é respeito, é ética, é admiração. São tantos valores importantes que contribuem justamente para este processo e você percebe que toda essa relação está extremamente apoiada nesse sentimento. Então isso, não só em relação à amizade, mas a relacionamento. Porque aquela pessoa que você namora, que você é casado, ou seja, ela também tem uma relação de amizade. O que adianta você ter uma pessoa do seu lado que ao você ver alguma coisa que você o desaprova, você aplaude? Não, é isso aí, bacana. Pô, como assim? Se você vê alguma coisa que você não gosta ou que você desagrada, não que a sua opinião seja somente a correta e só você é o dono da razão, longe de mim ter esse pensamento, mas se você o desaprova e você não acha legal, você vai ser aquele adulador que vai falar o que o outro quer ouvir? Ou você realmente vai ser aquele amigo que vai olhar e falar, ó, não gostei disso, isso não é bacana. Mas não apenas por uma relação, mas justamente por você desejar o bem do outro. Tem uma frase que o Bentinho sempre fala, que eu acho também muito fundamental, e assim, é uma frase muito bonita, que ele fala assim, até quanto você é amigo dele? E a resposta dele, eu sou amigo a ponto de rezar por ele todos os dias. Assim, é uma coisa bem singela, mas eu acho que tem um significado tão profundo. Pô, até quanto você é amigo dele? Pô, sou amigo a ponto de rezar por ele, de me preocupar por ele, de pedir a Deus, aos orixás por ele, todos os dias. Então, olha que coisa bonita a relação de amizade envolver também um valor espiritual, envolver essa relação de cuidado, de zelo, de preocupação e de direção. Porque um dos seus objetivos é permitir ir além. O que é bacana também, que essa relação, que são essas relações criadas, justamente, elas envolvem, além de tudo, o que o destino traz. Muitas vezes o destino ele vai trazer relações de amizade onde você não estava muitas vezes esperando. Eu vejo isso muitas vezes até em relação, às vezes, dentro da casa de santo, aonde a vida te impõe muitas vezes, e o destino, que na verdade eu vejo como orixá, te impõe com que aquela pessoa seja seu irmão, com que aquela pessoa seja sua irmã. Dentro de uma condição onde, por incrível que pareça, muitas vezes duas pessoas ou três não têm aquela intenção de recolherem juntos e acabam recolhendo. Porque o orixá já vê uma irmandade, aí você acaba sendo irmão de esteira, irmão de barco, ou aquela pessoa que entra por um momento na tua vida, dentro da tua obrigação e fica por um período curto de tempo e logo em seguida sai, mas aquele momento que contribuiu, ou seja, aquele momento que passou dentro de um quarto de santo com você, criou um vínculo muito maior. Então, o que eu acho bacana é vamos olhar para a natureza, vamos olhar para o orixá e ver justamente quais são essas imposições que ela colocou. O que ela quer que você aprenda com isso? Qual que é a necessidade que a vida está te impondo para que você vá atrás, para que você conheça, para que você descubra o que dentro dessa relação pode somar. E até que ponto que muitas vezes quando o outro está perdido, você pode ser um fator de soma na vida do outro. Porque se a vida te colocou naquele momento e criou aquele vínculo,
é que muitas vezes naquele momento de desespero, naquele momento de confusão, que você seja a consciência externa, chame a pessoa e vamos lá, o que está acontecendo? Ou como eu posso te ajudar? Como que a gente pode resolver isso? E não só em relação entre irmãos de santo, de esteira, mas irmãos dentro de um próprio EBE. Porque eu acredito que, como eu acabei de falar, o que faz com que essa relação de amizade seja sincera? Quando ela é apoiada em bons valores. Não é aquele amigo de balada, aquele amigo de bebedeira. Tem uma frase que meu avô sempre falava, que era: amigo de verdade não é quem bebe com você, mas é quem tá na ressaca. Achei essa frase muito boa. Porque é verdade, para beber e tomar uma cervejinha, você tem milhares de amigos, mas na ressaca, ali, te apoiando ali, você vomitando lá, quem que vai estar ali do lado? Quem vai estar ali limpando o seu vômito? Então, amigo você não descobre na cerveja, você descobre na ressaca que tá. E esse amigo, muitas vezes, a vida te impõe dentro desses valores. E quais são os valores dentro de uma casa de santo? A espiritualidade, a busca pelo autoconhecimento, o autodescobrimento, a sua jornada espiritual que vai te instigar e que vai te conduzir a bons caminhos, o orixá. Então, esses são valores onde essa amizade ela precisa ser justificada, ela precisa ser valorizada, porque são amizades que estão apoiadas justamente em um sentido nobre, em um valor muito mais nobre. Então, isso é muito importante, isso é muito legal, para que você comece a olhar à tua volta e comece a descobrir exatamente quais amizades você precisa resgatar, quais amizades você precisa se afastar, porque também não é amizade, mas quais são as imposições que o orixá trouxe a você. Quais são as necessidades em que Deus, o destino, o orixá, não importa, trouxe a você como forma de crescimento, como trouxe a você como forma de expansão, e dentro daquele conhecimento você consegue saber o quanto você está em falta, o quanto você não está se doando, ou o quanto você está esperando. Lembra o que eu falei no começo? A amizade bacana é aquela onde você doa como se fosse uma doação de gratidão, sem aquele investimento. Porque se você está investindo naquela amizade como uma forma de troca, você não está tendo uma amizade. Você não está criando um vínculo afetivo. Você simplesmente está criando um investimento futuro. É uma previdência privada que lá na frente você tem a intenção de colher alguma coisa. E você não. O amigo é aquele que você não quer colher nada dele. Você quer ver ele florescer, você quer ver ele dar frutos. E você fica justamente feliz pela conquista que ele tem. Mesmo que você não tenha nada com isso, que você não ganhe nada, com que você não receba nada. A tua felicidade, ela é simplesmente em reconhecer e ser grato pela conquista que o outro teve. Por isso que eu sempre gosto de falar que amigo você não descobre no pior, você descobre no melhor. Porque quando você tá na merda, qualquer um vai olhar pra você e falar, vamos lá, eu te ajudo. Ou pra se autoafirmar, ou pra se sentir superior, ou pra tirar o ego, ou porque tá se colocando no lugar, ou porque acha que um dia vai passar por aquilo. Agora, aquele que olha pra você no sucesso e consegue bater palma e aplaudir e falar, tô feliz por você, sem invejar, esse é amigo. É muito fácil. Quantas pessoas te ajudaram que você nunca teve o menor interesse, relação e amizade, te ajudou? E às vezes nunca foi nada na tua vida, nunca representou nada. Por quê? Porque para ajudar, para ser carinhoso, para ser caridoso, isso é comum. Isso é mais fácil do que você imagina. Agora, diante do sucesso, diante do brilho, aquela pessoa que está ali do seu lado e consegue festejar por você, se alegrar pela sua conquista, isso é mais difícil. Por quê? Porque isso envolve justamente uma falta de comparação, uma distância do egoísmo, da vaidade, justamente do interesse. E para ser uma amizade sincera e verdadeira, ela tem que estar completamente diferente e distante de qualquer tipo de interesse, de qualquer tipo de relação que envolva esse investimento, essa previdência futura. Então, comece a pensar em relação um pouco mais sobre as suas amizades. Veja à volta quais são os amigos que você acabou criando, a relação de amizade que você acabou criando e como essa relação hoje ela é um fator de soma. O quanto você é um fator de soma também na vida do outro. E se você está em falta, faça alguma coisa e não espere. Seja você o primeiro a dar o passo em relação a essa amizade e veja qual que é, porque se você está buscando dentro de um EBE, dentro de uma casa de santo, ou seja, dentro da sua religião, ou dentro da sua própria família, se você é uma pessoa que busca ser um ser humano melhor, se você está com a proposta de que os orixás possam te favorecer, possam contribuir e permitir com que a cada dia você dê um passo à frente e deixe de lado suas fraquezas, suas debilidades, qual que é o erro
Aonde está o orgulho em você dar o primeiro passo, em você buscar, mas já dei tantos passos, e foi que você dê mais. E que você continue dando. Tem uma hora que a gente cansa. Entendo, compreendo perfeitamente que em alguns momentos da vida é momento em que você cansa. Mas o cansar não é o desistir. É muitas vezes o se afastar. Simplesmente para que a pessoa possa se recompor. Mas ainda assim você é presente. Você não é ausente. Você se afasta para que a pessoa se recomponha. Mas você não é ausente. Você não deixa a pessoa, a Deus dará, como se em algum momento ela precisasse, ainda assim ela sabe que ela pode contar. Você espera também com que aquela pessoa busque, com que aquela pessoa vá em sua direção. Porque muitas vezes é importante com que aquele momento, não que ela precise ficar sozinha ou ela tenha essa necessidade, mas em alguns momentos ela precisa se recompor. Ela precisa dar uma balançada nos galhos para cair as folhas secas, para cair as folhas velhas e ela perceber exatamente quais são as folhas que naquele momento não vão florescer. E aí ela precisa se reconstruir para estar próxima para ressignificar uma relação. Claro, a ideia hoje que eu trouxe são vários pontos de vista, de várias coisas. Acredito que de tantas informações em pouco tempo que eu tentei trazer, claro, muitas jogadas ainda, porque o tempo é muito curto e eu não consigo me explanar um pouco mais, eu não consigo ir um pouco mais além, mas eu acho que você já consegue encaixar um pouco na tua vida. Não importa se é do começo, no meio, ou esse final que eu falei, mas em algum momento, se você teve alguma relação, se você se viu dentro dessa relação, em algum momento você se sentiu parte que fez sentido para você, tome isso para você e hoje comece a ser diferente. Tenha um posicionamento, uma mudança diferente, reconheça isso, porque é tantas informações que se você tiver um pouquinho de entendimento e de empatia com relação ao outro, em relação ao orixá, em relação à natureza e tudo aquilo que cria e embute em você como forma de crescimento, você vai perceber que essa mudança, menor que ela seja, ela é extremamente significativa. E o principal, às vezes para você esse ato não significa nada, mas para o outro é muita coisa. Isso é o principal. Quantas vezes eu fiz alguma coisa que para mim naquele momento não significava nada, mas na vida do outro fez uma diferença tão grande. Saber que a pessoa tem o carinho, tem o apoio, tem a amizade e não está sozinha. E às vezes para mim aquilo foi uma coisa tão natural, tão comum, e eu não percebi o quanto aquilo para mim foi totalmente, não digo insignificante, mas irrelevante naquele momento, mas para a pessoa aquilo foi um fator de mudança, foi um divisor de águas e fez uma diferença enorme na vida da pessoa. Então, comece a olhar por esse ponto de vista, certo? Gente, quem gostaria de comprar os dois livros, tanto o Além do Olhar como o Novo Olhar, eles estão pela editorahercules.com.br, tanto os livros físicos quanto o e-book. Entra no site Editora Hércules com H, hercules.com.br. Entra lá no site, compra o livro, são incríveis. Para quem já leu, para quem conhece e quer também presentear alguém, um amigo, um parente. Acho que o livro é a melhor forma de presente, é um conhecimento que você dá, é uma mudança que você faz. Então, acho que é uma das coisas importantes também de ser um amigo. Eu sempre gostei de dar presente em livros, porque eu estou levando um conhecimento à pessoa, eu estou somando na vida dela. Porque não importa se ela vai ler ou não, mas em algum momento, uma página que ela lê alguma coisa, aquilo pode contribuir. Então seja um amigo aí, ó. Compra um livro de presente para o seu amigo, certo? Bom, de costume, vou ler uma parte do livro. Para quem tem o Além do Olhar, vou ler justamente uma parte sobre a amizade, que é uma parte do livro que chama Alfabetizando. É o último capítulo, página 353. Vai ser bem rápido. A escolha entre o verdadeiro amigo responde às necessidades humanas, não aos desejos. A principal necessidade humana é a fraternidade, a capacidade de se relacionar e pensar no bem do todo, não apenas em si mesmo. O egoísmo leva à solidão e à desumanização, enquanto a amizade permite que você se humanize, descubra outro ser humano além de si mesmo e estabeleça uma relação genuína. Muitas vezes as pessoas têm inveja das relações amorosas dos outros, porque se envolvem em um egoísmo que se impede de amar verdadeiramente alguém além de si mesmo. A convivência e a interação com os outros são fundamentais para o crescimento e o aprendizado. E é importante não ver as relações apenas como uma vitrine de si mesmo, mas como oportunidade de se conectar com outros seres humanos e crescer junto. Para se humanizar, você precisa da humanidade. Ou seja, para você ser um amigo, e ter um amigo, você precisa ser um amigo.
não tem como você também estar distante disso. E acho que isso é muito importante, acho que isso é muito bacana com que você leia, quem tem esse livro, pega esse capítulo, lê um pouco, vai ver que muito do que eu falei, eu tirei também, claro, algumas coisas desse livro, para que você consiga ter uma relação muito mais saudável e menos tóxica com seus colegas e realmente reconheça quem são seus amigos de fato. Tá certo, gente? Uma excelente sexta-feira a todos vocês, que Oxalá nos abençoe, traga muita paz em nossos corações, traga o seu Alá por cima da gente, cobrindo a gente, afastando toda a falsa amizade, toda a relação tóxica que possa nos prejudicar. Nosso próximo trabalho, somente no dia 6 de julho. Toque de esquerda do dia 6 de julho, às 18h30. Tá bom? Gente, um excelente final de semana a todos vocês, um grande beijo e tchau, tchau.